Teve o ataque no final de semana, na segunda-feira o chanceler iraniano estava na Rússia, discutindo com o Putin. E aí o Putin foi bem enfático. A gente apoia vocês, depende do pedido que vocês fizerem. Ou seja, a gente apoia diplomaticamente, mas não conte com o nosso apoio militar. Tanto que, por exemplo, uma das coisas que o parlamento iraniano colocou seria a possibilidade de fechar o Estreito de Hormuz, que é o estreito por onde passa 1/5, 1/4 do petróleo mundial, né? A China já se votou contra. O Irã apoia vocês. Mas se vocês fechar o Estreito de Hormuz, a China compra muito petróleo do Oriente Médio. Quase 50% vem do Oriente Médio. Então ia impactar mais a economia mundial e a economia chinesa do que a própria economia americana, que depende menos do Estreito de Hormuz. Então a China não apoiou os iranianos. Ou seja, qual que é o apoio geopolítico que o Irã tem? Diplomaticamente falando, o Paquistão apoiou, a Rússia apoiou, a Coreia do Norte apoiou, a China apoiou, e são países importantes. Mas apoiou do ponto de vista diplomático, não militar. Talvez quem pudesse fazer um apoio militar seriam aqueles grupos do eixo da resistência, que eles se denominam os Houthis, a Jihad Islâmica, o Hamas, mas eles estão muito enfraquecidos, né, para atacar Israel. Bom, então a gente deve à China o lance deles não fecharem o Estreito de Hormuz, cara. Que eu tava vendo, putz, cara, os caras vão fechar essa porra aí, vai mexer com a economia do mundo inteiro, vai ser um saco, cara, vai todo mundo tudo vai ficar mais caro, vai ser horroroso. Ainda bem que não rolou, é interessante saber que veio de um aliado, na verdade, esse pedido aí. Né? O Marco Rubio, que é o secretário de Estado, quando ele ficou sabendo que o Irã estava fazendo táticas ali de confundir os sistemas de GPS, o Marco Rubio telefonou para a China conversar com o Irã. Porque ele sabe que o poder que ele tem de argumentar com os iranianos é muito baixo, né? Agora, o poder que os chineses têm é muito maior. E a China foi lá e publicamente falou que se o Irã tomasse essa atitude, ia ser uma medida errada e ia perder apoio da comunidade internacional. Entendi. E aí a gente... o Irã, ele, como você disse aí no começo aí, eles violaram o cessar-fogo, que o Trump foi falado no Twitter lá que o Trump quer ganhar o Nobel da Paz, né? Quer. Loucamente. Só uma curiosidade, ele tá querendo colocar agora, sabe o Mount Rushmore nos Estados Unidos? Ele tá tentando mediar junto aos deputados para que ele tenha a quinta face lá. Tem os 4 presidentes fundadores e a quinta face seja a cara dele lá no Mount Rushmore. O ego dele é pequenininho, né? Pouca coisa, pouca coisa. Né? Não tem nada demais, inclusive. Então, tá. Eu tava falando que o Irã e Israel, eles violaram o cessar-fogo ali pouco tempo depois do que foi combinado, né? Que o Trump, a princípio, combinou com eles lá. E aquele ataque que acontece lá no Catar, como é que é? Porque assim, o que eu li foi que isso daqui foi meio combinado com todo mundo, o que derrota um pouco a ideia de uma retaliação mesmo, né? É mais pra... Isso é por quê? Porque eles podem usar isso pra fazer propaganda interna e tipo... Com certeza, sim. O Irã não é qualquer país. O Irã é um país poderoso, militarmente falando, mas que sofreu uma derrota avassaladora na guerra. Esse é o fato. Quando você pega, por exemplo, se fosse uma guerra de trincheiras, uma guerra tete a tete ali, talvez o Irã tivesse muito mais sucesso, porque é um país de 90 milhões de pessoas, tem grande parte de tanques e tal. Mas quando teve que contar com a inteligência iraniana e a inteligência israelense, vixe, o Mossad tá muito à frente. Os caras divulgaram um vídeo deles desarmando o sistema de defesa S-300 e S-400, o Mossad, dentro do Irã. O Mossad alega que todas as informações, aonde estava o Ayatollah Khamenei, aonde estavam as principais lideranças, tudo Israel sabia já. Então a derrota foi avassaladora do Irã. Só que quando os Estados Unidos atacou aquelas posições nucleares, o Irã tinha que dar algum tipo de resposta. Qual que seria a resposta? Se fosse uma resposta que matasse, por exemplo, militares americanos, seria a justificativa perfeita para uma intervenção maior contra o Irã. E aí, qual foi a resposta do Irã? Eles atacaram uma base no Iraque e uma base no Catar. A base do Catar que eles atacaram chama base de Al-Udeid, que é a maior base militar dos Estados Unidos no Oriente Médio. Hoje, os americanos têm mais ou menos 50 mil militares no Oriente Médio, sendo que 10 mil ficam só nessa base. Só que essa base já tinha sido esvaziada fazia uma semana, então eles atacaram uma base vazia, deram as coordenadas e deram o horário que fariam os ataques. É muito mais uma propaganda interna. A gente até conversou, né, na semana aí retrasada que o Ayatollah Khamenei, ou o assessor, aprendeu a usar a inteligência artificial e os caras estão usando para tudo. Então eles divulgaram, por exemplo, uma foto da base de Al-Udeid toda destruída, pegando fogo, falaram assim, tá vendo? A gente massacrou o regime estadunidense, massacrou o regime israelense. Então é muito mais para ser usado como uma propaganda mesmo
interna para a população. Agora, externamente, o Trump também, depois, ele agradeceu o ataque que o Irã fez. Falou assim, Irã, muito obrigado pelo ataque, porque vocês avisaram as coordenadas, acabaram o seu show agora, já mostraram para a população, vamos tentar negociar algum tipo de cessar-fogo. Então, foi assim, muito mais para inglês ver, né? Muito mais assim, geopoliticamente, para a população interna do Irã, do que, de fato, uma resposta eficiente, porque não trouxe nenhum tipo de dano. Para Israel, sim, né? Não ataque à base, mas os ataques que o Irã fez contra Israel, sim. Mas agora, as bases americanas não foram afetadas. E foi feito para não ser afetado mesmo. Entendi. E aí Israel tá. Bom, agora a gente está vivendo um cessar-fogo entre Israel e Irã, né? Mas Israel ainda tá se movimentando do ponto de vista militar aí. Tanto teve o ataque lá no sul do Líbano, né? Que tinha... Agora eles se voltam de novo ali contra os grupos chamados terroristas, não é? Certo. Tanto que tá rolando aí, não tá tendo uns ataques de novo lá em Gaza. Eu vi que o Hamas estava dizendo que Israel atacou escolas e hospitais, não sei o quê. Duas coisas. A primeira, dá para confiar nessas informações que vêm pelo Hamas? Acho que não, né, Igor? Mas eu acho que tem que tentar fazer uma ouvidoria dos dois lados, tanto que a que vem de Israel como que a que vem, por exemplo, do Hamas, né? Acho que juntar as duas informações e tentar buscar o que poderia ser mais real dos dois é a melhor parte. Mas porque Israel também já passou notícias falsas, informações falsas sobre o conflito. Israel, por exemplo, está tomando uma medida muito polêmica que eles estão... Porque ajuda humanitária que entra na faixa de Gaza, eles alegam que eles não podem dar para o Hamas, porque o Hamas desvia, vai vender os alimentos, vai usar para comprar armamentos, enfim, né? O que Israel está fazendo hoje? Eles estão fornecendo parte de uma ajuda financeira e esses alimentos para grupos extremistas dentro da faixa de Gaza, mas grupos extremistas que são contrários ao Hamas. Porque não é todo mundo que apoia... Eu diria que na faixa de Gaza, praticamente todo mundo é contra Israel. Esse é o fato. Só que existem, por exemplo, a Jihad Islâmica e o Hamas, que são as duas principais forças políticas, não são aliados, mas nesse momento estão aliados para combater o Estado de Israel. Existem outros grupos extremistas, milícias locais, que não gostam de Israel, mas são contrários também ao Hamas. Existe uma força política. E Israel está financiando alguns grupos ali para ir contra o Hamas, por exemplo. E isso... por exemplo, Israel mentiu, falou que não estava fazendo, e a gente teve parlamentares israelenses que falaram, não, aqui ó, tem provas, documentos desse financiamento e tal. Então, assim, é difícil, né? A propaganda, a forma de você passar a informação faz muito parte da guerra híbrida também. Mas, respondendo a sua pergunta, não acho que dá para confiar nas informações do Hamas, não. Não acho. E assim, realmente caíram, então, hospitais e escolas lá em Gaza? Sim, caíram. A questão é que várias dessas escolas e hospitais eram usados como bases, e também isso a partir de fotos, imagens, vídeos que foram divulgados. A questão que fica, né? Então, beleza, nós temos escolas, que inclusive algumas delas frequentando também, seja para áreas de refugiados, hospitais também estão sendo usados para tratar as pessoas, e o Hamas estabelece suas bases militares ali. E aí, é legítimo Israel fazer ataques contra aqueles territórios?